Olá, gente, tudo bem? É, Vamos agora ao gabarito daquela lista 4, né? Que foi postada na semana passada. É uma lista de vetores, né? Conceitos iniciais, introdução de vetores, tá bom? Vamos à primeira. Dado os vetores A, B e C, vou botar aqui a apontadorzinho. Dados os vetores A, B e C, represente graficamente utilizando o método do polígono a adição de A mais B. Como nós vimos, para você somar dois vetores pelo método do polígono, é só você pegar o primeiro vetor, ali, ó, mantendo, né, módulo, direção e sentido, pega o segundo vetor e encaixa nele, quer dizer, a origem do vetor B na extremidade do A, e o vetor soma é o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do último, ali em vermelho. Bem tranquilo, né? Para você somar o A com C, é a mesma coisa. Primeiro desenho o vetor A, depois você pega o vetor C, encaixa no vetor A, tá vendo? Ó, a origem do C na extremidade do A. E por último, o vetor soma da origem do A à extremidade do C. Olha lá. Esse método pode ser utilizado no C. Quando você fizer isso, você vai ter o vetor soma tá ali, da origem do primeiro até a extremidade do último. Tranquilo? Então, a primeira questão é uma construção de representação gráfica da soma de dois vetores ou de três vetores. 2. Aqui ele quer que você faça a soma também, só que utilizando o método do paralelogramo. No método do paralelogramo, você vai colocar a origem dos dois vetores no mesmo ponto. Ó. Desenha o vetor A, e aí você desenha o vetor B, mas a origem coincide. E como o nome já diz, né, método do paralelogramo, você vai traçar paralelas ao B, paralelas a A, e aí o vetor soma é o vetor que vai desse ponto de origem, né, cortando aqui a diagonal até o ponto de encontro dos prolongamentos. Então, olha ali o vetor soma. E dá exatamente a mesma coisa que se você fizer pelo método do polígono. Então, por exemplo, A mais C. Coloca o vetor A, coloca o vetor C com a mesma origem, traça as paralelas a C e a A, e o vetor soma está aqui na diagonal. Ó. Ok? Então você pode utilizar o método do paralelogramo ou o método do polígono, o que você achar mais confortável. Show? Terceira, aqui ele não quer que você faça o desenho, ele quer que você descubra o módulo. É claro que a gente vai até fazer o desenho, mas aqui ele quer saber o módulo, quer dizer, o valor do vetor soma entre os vetores A e B. Então o vetor A e o vetor B, eles têm tamanhos, um vale 8 e o outro vale 6. Lembrando que um deles é perpendicular ao outro, olha aqui o ângulo é de 90 graus, então você pode resolver por Pitágoras. Quer dizer, o A vale 8, então fica 8 ao quadrado, o B vale 6, fica 6 ao quadrado, igual a soma ao quadrado. Quer dizer, toda vez que os dois vetores forem perpendiculares, você pode resolver utilizando o teorema de Pitágoras, tá certo? Aqui acabou que eu botei o A e o B, quer dizer, o A como se fosse na vertical e o B na horizontal. Mas aqui, na verdade, como é a soma dos dois quadrados, não vai fazer diferença, né? Quer dizer, na verdade, esse aqui é como se fosse o B, esse aqui é como se fosse o A, tá bom? Mas aqui, como é uma soma dos quadrados, não vai fazer diferença. Tranquilo? Então, se os vetores são perpendiculares, você pode fazer pelo teorema de Pitágoras. Aqui ele quer que você determine o valor de x, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é para a gente relembrar um teorema utilizado na matemática, né? Uma lei utilizada que é a lei dos cossenos, ó. A lei dos cossenos relaciona os três lados de um triângulo e o ângulo. Olha aqui ela. Deixa eu botar aqui a soma 10. Olha aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é 120 graus, né? Porque esse
é 60, esse aqui é 120, porque eles são complementares. Não, suplementares, não é isso? A soma dá 180. Então, utilizando a lei dos cossenos, aqui, ó, esse lado ao quadrado, x ao quadrado, é igual um lado desse ângulo de 120 ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais o outro ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 2 vezes um lado, vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é a lei dos cossenos. Então, já que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, então você pode substituir aqui o cosseno de 120 por menos o cosseno de 60. Então, onde era negativo, fica positivo. Então, se você quiser usar esse ângulo aqui sempre entre os dois vetores, você pode. Ok? Só que aqui vai ficar positivo. Quando você resolver isso aqui, vai dar... Aqui acho que tem o errinho, né? 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado. E aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. 48 vezes 0,5 dá 24, né? Então aqui acho que tem um pequeno errinho aqui, deixa eu até consertar logo aqui. E aqui é 16, né? Então vai ficar 24, 30, 40, 50, 60, 76. É isso? Quando você for fazer a raiz de 76, isso vai ser, ó, 8 vezes 8, 64, né? Então isso está aproximadamente 8, alguma coisa. A gente pode até fazer assim, ó, quer ver? Ó? Deixa eu botar aqui a calculadora. Não foi isso aqui não, peraí. Calculadora aqui. Aqui era para ter um, né? Deixa eu ver se tem aqui. Científica. Raiz quadrada de 76. Será que ele faz assim? Não. Ele não faz assim. A gente tem que botar... Nossa. Agora foi. Boto 76. Depois a gente extrai a raiz. Dá 8,7, tá vendo? Então dá aproximadamente 8,7. Maravilhoso. Então olha lá, ó. Assim. Um lado ao quadrado, que é 4 ao quadrado, 16. O outro lado ao quadrado, que é 6 ao quadrado, 36. E 2 vezes 4, 8. Vezes 6, 48. Vezes 0,5, 24. Então dá 30, 50, 60, 76. E a raiz de 76 dá aproximadamente 8,7. Agora foi, ficou bonitinho. Aqui tem mais exemplos da lei dos cossenos para a gente utilizar. Ó. Faz a mesma coisa. Ó. Determina o vetor soma. Esse ângulo aqui é de 60. Então vai ficar, ó, a soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de 60. Essa é a lei dos cossenos que vocês já viram em matemática. Então, quando você for vai ficar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 2 vezes o cosseno de 120, né? Porque se esse ângulo aqui é 60 lá, o cosseno de 60 é menos o cosseno de 120, por isso que aqui vai ficar sempre positivo. Fazendo essa continha, vai dar 9 mais 4, menos 6, né? Porque aqui vai dar 12 vezes menos 0,5, dá menos 6. Então, aqui você vai ter 7. E a raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Legal? Aqui ele quer que você calcule as componentes, né? Lembra que eu falei? É possível dividir um vetor? Você pode fazer isso em relação às suas componentes. Então, olha lá, você tem a componente Vx, você tem a componente Vy. Legal? A componente Vx, você lembra que ela é adjacente a 60, junto com 60, colado com 60, então é V cosseno de 60, que vai ser V, que é 20, vezes o meio, que é o cosseno de 60, que vai dar 10.
Ou seja, essa componente horizontal ela vale 10 metros por segundo. Se a componente horizontal vale 10 metros por segundo, gente, agora a gente acha a componente vertical, que vai ser V seno de 60, né? Porque se Vx é V cosseno, Vy vai ser V seno. Então, 20 seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 20 vezes raiz de 3 sobre 2 dá aproximadamente 17. Lembrando que raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então vai ficar 20 sobre 2, 10. 10 vezes 1,7, 17. Então, achar as componentes de um vetor, V cosseno do ângulo, a componente que tiver adjacente, e a outra componente vai ser V seno do ângulo. Legal? Escreva os vetores A, B e C, A, B, C e D em notação cartesiana. Para você escrever em notação cartesiana, você vai escrever o vetor em função da soma das suas componentes. Só que nós utilizamos esses vetorizinhos que nós chamamos de vetores unitários. Ó. Uma unidade para a direita é o que nós chamamos de I. Uma unidade para cima é o que nós chamamos de J. Então, toda vez que você tiver uma unidade para a direita, é I. Então, 2 para a direita, 2i. 3 para a direita, 3i. Uma para a esquerda, a gente coloca menos i. 2 para a esquerda, menos 2i. Então, tudo que tiver ao longo do x, a gente chama de i. Cada unidade, 1i. E tudo que tiver ao longo do j, a gente chama, ao longo do y, a gente chama de j. Então, a gente pode pegar um vetor e escrever em função de i de j. Olha o vetor A, por exemplo. Se você pega o vetor A e escreve ele em função de x e y, né, das componentes AX e AY, dá uma olhada nele aqui, ó. Repara que na direção x você tem 3 unidades. 3 unidades na direção y, então isso vai ficar o quê? 3i's, concorda? Deixa eu botar aqui, ó. 3i's. E na direção j são 2 j's. Então, repara que você vai ter aqui, ó, na direção x, ó, 1, 2, 3, 3i's, e na direção j você vai ter 2 j's. Ou seja, você pegar o vetor A e escrever em função de i e j. Vamos pegar o vetor B. Para que o vetor B, ele também pode ser escrito como bx mais by. Só que o vetor B, ele está na vertical. Então, ele não tem componente x, ele só tem componente y. Para que o vetor B está para baixo, né? Então, ele tem 2 unidades para baixo. Lembra que para baixo e para cima é j. Como está para baixo, tem que ser negativo. Então, a gente coloca que by é menos 2j. Quer dizer, para cima é j, para baixo é menos j. Como ele tem 2 casinhas para baixo, porque a seta está orientada para baixo, nós escrevemos menos 2j. Legal? E o C? C, quando você for escrever em função de x e y, você vai ver que o C está na horizontal. Se ele está na horizontal, então ele não tem componente y. E ele tem 2 unidades para a direita. Como para a direita é i, então você pode dizer que o C é igual a 2i. Quer dizer, o C ele tem módulo 2 unidadezinhas para a direita, por isso que a gente coloca 2i. E para fechar o D. Repara que o D, olha no desenho aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. E ele tem 3 unidades para baixo. Se ele tem 4 para a esquerda, então ele tem 1, 2, 3, 4. Então aqui, na verdade, peraí, deixa eu corrigir, que está ao contrário aqui. Menos 4, deixa eu voltar, peraí. Aqui, ó. Menos 4 unidades para a esquerda. E para baixo ele tem 3. Então ficaria 3 unidades para baixo. Estou verificando aqui como é que ficou bonitinho no final. Olha aqui, ó. Repara que o x ele tem 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Então por isso ficou menos 4i. E tem 3 para baixo, então ficou menos 3j. Legal? Então você pode escrever um vetor
em função das componentes dele, e ao invés de você botar a x, a y, bx, by, você pode escrever em função de i e j. Isso é padrão mundial. Uma unidade para frente é i, uma unidade para cima é j. Uma unidade para a esquerda é menos i, uma unidade para baixo é menos j. Legal? 8. A soma vetorial do sistema de vetores tem para módulo... Então ele quer a soma de 4 vetores. Sendo que o módulo de cada um desses vetores é R, né, o tamanho. Bom, essa é interessante porque, primeiro você pode pensar na soma vetorial de R1 com R2. Repara que quando você somar o R1 com R2, a resultante vai estar aqui na diagonal, ó. Olha ela aqui. E a resultante vai ser R raiz de 2. Por quê? É a diagonal de um quadrado. Se um quadrado tem lado R, a diagonal é R raiz de 2. Só que se você somar esse vetor R2 com esse vetor R1 aqui, a soma também vai estar aqui. Então você vai ter um outro vetor aqui de tamanho R raiz de 2. Ou seja, o vetor resultante vai ser a soma desses dois vetores, em que cada um tem tamanho R raiz de 2. E eles estão na mesma direção e sentido. Então, quando você somar tudo, você vai ter esse vetor verde aqui, ó. R raiz de 2 mais R raiz de 2, que vai dar quanto? 2R raiz de 2. Gabarito letra A. Então, repetindo, esse vetor que está para cima é R1 com esse vetor que está para a direita é R2, a soma deles dá R raiz de 2. Só que quando você somar esse R2 aqui embaixo com esse R2 aqui que está subindo, também vai dar R raiz de 2. Então, a soma desses dois vetores de valor R raiz de 2 vai dar o vetor verde, que é 2R raiz de 2. Tranquilo? 9, mais dois probleminhas aí de componentes. Olha lá, ó. Aqui ele dá a velocidade V, né? Um vetor V que tem 10 unidades e um ângulo de 30 graus. Vamos desenhar as componentes. Olha a componente X, olha a componente Y. Gente, a componente X está colada com o ângulo de 30, está junto com o ângulo de 30, está adjacente. Então, Vx é V cosseno. Como V vale 10 e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, isso aqui vai dar 5 raiz de 3. Se você substituir raiz de 3 por 1,7, né, gente, como eu disse, vai dar 17 por 2, que é aproximadamente 8,5, tá bom? Aqui, como ele não disse que é velocidade, eu, ao invés de deixar aqui 8,5, eu vou deixar U, para ficar mais coerente, tá bom? Vou deixar um Uzinho aqui, ó. Deixa eu botar minúsculo. U. Aqui também, ó. Vou deixar aqui para ficar coerente. Vou deixar um Uzinho. Aqui também. Vou deixar um Uzinho. E aqui também. Vou deixar um Uzinho. Agora vai ficar mais coerente com o enunciado, né? Então aqui, ó. Vx é V cosseno. Então vai dar 8,5. O Vy é V seno. O V vale 10 e o seno de 30 vale meio. 10 vezes meio dá 5. Então são 5 unidades. E na 10 são dados na figura duas retas perpendiculares x e y e um vetor V de módulo igual a 20 unidades. Então Vx e Vy, vamos de novo. Só que aqui você tem que tomar um cuidado porque o Vy é que está colado com ângulo. Então nesse caso Vy vai ser V cosseno e o Vx vai ser V seno. Então Vx vai ser V seno de 30, que vai ser 20 vezes 1 meio, que vai dar 10 unidades. E o Vy vai ser V cosseno, que é 20 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar, lembra que raiz de 3 é 1,7, 1,7 por 2 dá, não, aqui na verdade, ó, 20 sobre 2, 10, 10 vezes 1,7, 17 unidades, ok? O legal dessa questão é você ver o seguinte: poxa, professor, posso decorar que o x é sempre seno, que o x é sempre cosseno? Não, não pode. Por quê? Porque nesse problema de cima, o ângulo de 30 está aqui, ó. Então a componente que está deitada, a componente x, ela está junto com o ângulo, ela é cosseno.
Como aqui ele colocou o ângulo do lado aqui, ó, a componente que está em pé é que está adjacente. Então aqui o Vx é V cosseno, aqui o Vy que é V cosseno, porque está adjacente, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. 11. No plano quadriculado a seguir, estão representados dois vetores A e B. Qual é o módulo da soma desses vetores? Vamos pegar o vetor B e vamos decompor. Para que o vetor B tem 3 unidades para a esquerda e 5 unidades para cima. E o vetor A tem 9 unidades para a direita e tem 3 unidades para cima. Então, se você perceber, quando você somar aqui, você tem 9 para a direita e 3 para a esquerda. Então, você tem 6 para a direita. E para cima, você tem dois vetores com tamanho 5 e 3, respectivamente. Então, vai dar 8. Então, a soma de um vetor que tem 6 unidades com a soma de um vetor que tem 8 unidades é um triângulo pitagórico. De novo, né, gente? Isso vai dar quanto? 10. Esse é múltiplo do triângulo 3, 4. Esse é o 6, 8 e 10. Ou seja, então aqui você faz o quê? Você vê qual é a resultante no eixo X, 6, vê qual é a resultante no eixo Y, 8, e aí você calcula a resultante dos dois. Sempre fazendo por pitagem, não é isso? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que vai dar 10. Olha lá, Pitágoras, de novo. Mesma coisa aqui, ó. Ele quer que você some os dois vetores. Vê qual é a resultante na direção x e vê qual é a resultante na direção y. Olha o vetor de baixo. Ele tem 2 na y para baixo e tem 4 na x para a direita. Agora olha o de cima. Ele tem 2 para a direita e tem 2 para cima. Olha que legal aqui. Na direção x, gente, eles se anulam. Olha lá, ó. Na direção y, eles se anulam. As componentes verticais do vetor se anulam. Logo, na direção vertical, você não tem resultante. Porque 2 unidades para cima e 2 para baixo, isso vai zerar. Ok? Se você não tem resultante na vertical, você vai ter uma resultante na horizontal aqui. Ok? E como esses dois vetores têm a mesma medida, é só você somar. Quando você tiver aqui esse 2 com esse 4, vai ter soma 6. Bacana? Com isso nós fechamos. Qualquer dúvida a gente pode tirar na aula síncrona também, tá bom? Só para fechar aí uma piada acadêmica, acho que eu já falei na sala, mas não sei se todo mundo estava lá. Como é que a gente faz para provocar o desmaio de um vetor? Tira a setinha dele, né? Porque se você tirar a seta dele, ele perde o sentido. Beijo no coração de todos. Deixa eu parar a gravação. Façam a lista de novo, né? Refaz. E qualquer dúvida que tiver, a gente tira na aula síncrona, tá bom? Valeu, gente. Abraço.